Fala galera, beleza? Aqui é José Vitor do Cardiológico. A gente gostaria de agradecer o convite para participar do Cardio Talks. Então vamos às perguntas correlacionadas à insuficiência cardíaca que vocês fizeram. A primeira pergunta é: qual a melhor estratégia para manejar a insuficiência renal aguda na emergência em paciente com insuficiência cardíaca? Bom, eu acho que o que fundamenta principalmente como que a gente vai manejar esses pacientes é dar o diagnóstico de descompensação da insuficiência cardíaca, que aí a gente vai cair naquele quadro clássico de descompensação da insuficiência cardíaca, que seria o perfil A, perfil B, perfil C e perfil D ou L. O perfil A seria o quente e seco. A gente pensaria então em outra causa de insuficiência renal no paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, uma ira pós-renal, que não tem nada a ver com a descompensação da insuficiência cardíaca, porque o paciente não está descompensado, ele está quente e seco. E aí, o mais comum, que seria o perfil B e C. O que é o perfil B? Seria o paciente quente e úmido. Então, o paciente está hipervolêmico. E qual que é a causa comum de insuficiência renal aguda nesses pacientes que estão hipervolêmicos, mas com um débito cardíaco adequado? Seria a hipertensão venosa. Qual que é o mecanismo disso? Quando o paciente está hipervolêmico e ele tem hipertensão venosa, ele tem no rim, as veias acabam ficando de drenagem, acabam ficando túrgidas também e acabam por um mecanismo de contiguidade pela hipertensão venosa, acaba atrapalhando a chegada de sangue no glomérulo. E isso acaba reduzindo a perfusão renal, mas por hipervolemia. Então, qual que é o tratamento disso? Diurético terapia. Diminuir a volemia desses pacientes, a gente vai reduzir a hipertensão venosa e vai melhorar a perfusão renal e vai melhorar o rim. Já no perfil C, que seria o paciente frio e úmido, a gente tem esse mecanismo também da hipertensão venosa, contudo, a gente também tem o mecanismo da baixa perfusão renal. O volume sistólico e o débito cardíaco estão baixos, então não está chegando o sangue adequadamente ao rim. Então a gente tem que pensar, além do diurético, em dar alguma coisa para melhorar esse volume sistólico e, consequentemente, o débito cardíaco. Neste caso, a gente vai lançar a mão de um inotrópico, como a dobutamina, ou a gente vai lançar a mão de um vasodilatador parenteral, por exemplo, que seria a estratégia mais comum que a gente usa na emergência, que seria, por exemplo, o nitroprusiato de sódio. O mais comum mesmo é a gente usar a dobutamina, que é um remédio seguro, que aumenta a contratilidade do coração e vai aumentar o volume sistólico e melhorar o débito cardíaco, aumentando a perfusão renal. A gente também pode, eventualmente, tentar o nipride, só que são em pacientes mais selecionados, que não estejam com infecção, que tenham uma PA não baixa, mas que tenham aquela PA 10/8, 9/7 mais pinçada, que a gente sabe que daí o componente dessa baixa perfusão renal e do baixo débito cardíaco está mais correlacionado em geral a uma resistência vascular sistêmica muito alta. E aí, neste caso, a gente dá o nipride justamente para reduzir essa resistência vascular sistêmica e o coração vai trabalhar num ambiente de pressão menor, ou seja, ele vai conseguir mandar sangue mais fácil para a aorta. Se a resistência estiver muito alta, ele está trabalhando contra um ambiente pressórico muito alto e tem dificuldade em lançar o sangue para a aorta. Então, o nipride é uma ótima opção nestes casos. Só que tem que ser em um ambiente monitorizado, de UTI, para a gente
conseguir monitorizar esses pacientes adequadamente, porque às vezes eles não toleram niprid, a pressão começa a cair e piora. Então, a dobutamina e o diurético seria a melhor opção nestes casos. E por último, no perfil L, que seria o paciente que está frio, porém ele está seco, ou seja, ele está mal perfundido, tem um débito cardíaco baixo, só que ele está seco, ele não está hipervolêmico. E qual que é a causa desse paciente estar assim? Que é incomum no paciente com insuficiência cardíaca, seria o paciente estar em uso de diuréticos excessivos e por isso está espolhando muito volume, está desidratado, ou o paciente está com diarreia, vômito, está com alguma infecção que está levando à desidratação dele. Então, nestes casos, a gente vai tratar como? Reidratando o paciente para a gente conseguir perfundir esse rim e restaurar a volemia do paciente. Lembrando que nestes casos é muito incomum. Geralmente é o perfil B e o perfil C. Então vai basear o tratamento da insuficiência renal na hipervolemia, tratar a hipervolemia se o paciente estiver hipervolêmico e a baixa perfusão renal. Beleza? Então vamos à pergunta número 2. Por que o IECA não diminui mortalidade na IC com fração de ejeção preservada? A gente sabe que o mecanismo etiopatológico da IC com fração de ejeção preservada é diferente da IC com fração de ejeção reduzida, que leva àquela ativação exacerbada do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Na IC FEP, acaba ativando também esse mecanismo, mas é em menor escala, menos acentuada, e existem diversas causas para IC com fração de ejeção preservada. Geralmente são pacientes com hipertensão, diabetes, obesidade e fibrilação atrial. Então a gente tem que tratar o conjunto de doenças para tratar a IC com fração de ejeção preservada. E nisso, como essa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona não é tão acentuado quanto na IC com fração de ejeção reduzida, os estudos demonstraram que não muda a mortalidade. Então a gente tem que tentar tratar cada doença. Ela é uma doença mais multifatorial, ela tem diversas causas. Talvez se a gente pegar um paciente com hipertensão, com diabetes, que tenha proteinúria e tem IC-FEP, exclusivamente, a gente tratando com inibidor da ECA talvez mude mortalidade, mas isso nunca foi testado. Então, é basicamente isso. Tem alguns estudos, como o que usou o perindopril, que demonstrou que diminuiu as internações e melhorou os sintomas, porém não reduziu mortalidade mais uma vez. Beleza? Então vamos à pergunta número 3. Se a hipertensão é uma sobrecarga de pressão, por que leva à dilatação do coração? A gente sabe que todas as sobrecargas de pressão, por exemplo, hipertensão de difícil controle, que levam a uma hipertensão resistente ou refratária, ou uma estenose aórtica importante, estenose aórtica importante, o coração acaba se readaptando por mecanismos que levam ao remodelamento concêntrico ou à hipertrofia ventricular concêntrica. E o que são eles? Basicamente, a parede espessa e a cavidade acaba ficando mais ou menos inalterada, ela não aumenta de tamanho. Porém, com o passar do tempo, se a hipertensão não for controlada, a estenose aórtica não for operada, o coração, nesse mecanismo de readaptação, ele não consegue mais compensar fazendo essa readaptação e no longo prazo acaba levando à dilatação da cavidade e à redução da espessura dessas paredes, o que a gente chama de hipertrofia excêntrica. Ou seja, o final de todas as patologias de sobrecarga de pressão, se não controladas, acabam levando à dilatação do coração e, em última análise, à hipertrofia excêntrica
e queda da fração de ejeção. A gente vê muito isso em pacientes com estenose aórtica que não são operados, logo ficam anos e anos com a doença e acabam dilatando e perdendo fração de ejeção. E a última pergunta é quando que a gente usa a digoxina no paciente com insuficiência cardíaca? A digoxina, a gente sabe que ela não reduz mortalidade. Isso é uma pergunta muito frequente de prova, porém, ela reduz sintomas e internações hospitalares. Então, a gente acaba usando a digoxina nos pacientes com IC, com fração de ejeção reduzida, depois que a terapia toda está otimizada, com IECA, beta-bloque, espironolactona. E aí, se o paciente se mantém sintomático e a gente não tem outras opções, a gente que reduz a mortalidade, a gente acaba usando digoxina. Talvez a grande indicação de digoxina atualmente seja nos pacientes com IC e que tem um FA que a gente não está conseguindo controlar a frequência a despeito do beta-bloque. Então, a gente acaba associando a digoxina nesses pacientes que eles acabam tendo uma melhora sintomática importante. Sempre que a gente for dar digoxina, a gente tem que ficar atento à intoxicação por digoxina. Por isso, a gente, em geral, começa meio comprimido, segunda, quarta e sexta. O que a intoxicação por digoxina faz? Sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, e pode fazer aquelas alterações visuais clássicas que também perguntam em prova, que deixa a visão mais amarela ou esverdeada. E nesses casos a gente tem que pensar em intoxicação por digoxina e por isso também a gente sempre tem que ficar de olho ao nível sérico. Então, pacientes com uso de digoxina, a gente, em geral, sempre pede o nível sérico da mesma, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor e mais uma vez obrigado pelo convite.